Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Celebramos Bartolomeu, apóstolo, que é o mesmo Natanael do qual o Evangelho nos fala hoje. É apenas uma questão de tradução de nome. Bartolomeu, o seu nome significa filho daquele que suspende as águas, ou filho daquele que se suspende. E ele, por Jesus Cristo, através do batismo, se tornou filho de Deus. Elevou a sua alma, a sua consciência a este Deus revelado por Jesus Cristo em toda a plenitude na pessoa do Filho. Mas o encontro entre Natanael ou Bartolomeu e Jesus, no primeiro momento foi acompanhado pela resistência deste que Jesus chamaria mais tarde São Bartolomeu. Vamos entender o que acontecia com o povo de Israel. Havia uma rivalidade presente dentro do próprio povo que foi chamado por primeiro por Deus, porque havia o reino do norte e o reino do sul. E a convivência das pessoas dessas diferentes regiões era marcada por um certo preconceito. E preconceito que não deixou de alcançar Natanael, que é o próprio Bartolomeu. Quando Filipe diz que Jesus, o Nazareno, ou seja, da cidade de Nazaré, é o Messias, é claro que Natanael, Bartolomeu, vai ver com uma certa reserva e desconfiança a Jesus. Porque Nazaré era uma aldeia quase que sem expressão, pela qual muitas pessoas passavam a caminho de Damasco. Então uma terra de muitos viajantes, então pessoas de diversos tipos. E podia se encontrar de tudo
ali em Nazaré, dessas pessoas que passavam por esse local. E por isso que se via Nazaré até com um olho assim meio prudente. Mas quem mais veio de Nazaré? Nós até cantamos, Maria de Nazaré, além de Jesus, né? Aquele que veio de Nazaré. O preconceito das pessoas não permitia que elas vissem de fato a manifestação de Deus. E o próprio Messias, que quis sim em Nazaré apresentar-se, ainda que muitos não tenham acreditado nele. Da parte de Natanael havia preconceito, mas pode vir coisa boa de Nazaré? Da parte de Jesus havia acolhida e amorosidade, porque o preconceito de Natanael, Bartolomeu, era muito curto, uma visão muito reduzida já do amor de Jesus, da sua visão misericordiosa, ampla, abrangente. Natanael vai rotular Jesus por ele ser de um local que era mal visto. Já Jesus vai olhar para Natanael, enxergando aquilo que ele tem de bom. Tanto é que Jesus vai dizer assim, eu te vi debaixo da figueira. Aí está o israelita sem falsidade, debaixo da figueira. A figueira representava o povo de Israel. Lembra quando Jesus fala da figueira que não deu frutos, não é? Era o próprio povo de Israel que não estava vivendo a religião de uma forma frutífera. E quando Jesus diz que Natanael, Bartolomeu, está debaixo da figueira, ele está dizendo que ele está debaixo daquela maneira de viver a religião que estava distorcida. O problema não era a religião, mas a forma como as pessoas estavam vivendo a religião. De que maneira? Oprimindo outras pessoas em nome da lei. Uma religião que estava se baseando em aparências, em exterioridades. Uma religião que estava sendo reduzida a mero cumprimentos de preceitos. Uma religião praticamente morta, porque já não promovia o encontro com Deus e muito menos o encontro entre os irmãos. E agora é num encontro que Jesus toca no coração de Natanael e faz cair o seu preconceito e mostra que ele sabe muito mais sobre Natanael do que ele mesmo. Era preciso que Natanael deixasse aquela maneira de viver a religião e se religasse verdadeiramente a Deus por meio de Jesus Cristo, que veio trazer clareza à lei, o pleno cumprimento dos mandamentos. E é nesse momento que nós ouvimos a profissão de fé de Natanael, que reconhece a Jesus como o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, também nós temos como impedimento, às vezes, os preconceitos, quando nos direcionamos, não é? A partir das aparências. As aparências são muito enganadoras, não é? Mas Jesus, que tem uma visão muito maior que a nossa, que vê o coração, e somente Jesus conhece o interior de cada pessoa, nos apresenta aquilo que há de melhor em nós. Então pense que constrangedor que foi para Natanael, Bartolomeu, primeiro criticar Jesus pelas costas dele, e depois praticamente receber um elogio. Eis o israelita de verdade, no qual não há falsidade. Então imaginemos que alguém fala mal de nós, de algum defeito que nós tenhamos. E pior, por trás de nós. Né? Imaginemos que nós, enxergando os defeitos também das pessoas que falaram de nós, conseguimos enxergar algo de bom que ela tem e falamos daquilo que a pessoa tem de positivo. É interessante, né? Às vezes o que se fala do outro acaba chegando de alguma maneira para o outro. Então imagine alguém que falou mal de você ouvir, né, de outra pessoa que você falou de algo bom dela. Que constrangimento, não é? E nesse momento,
Natanael cai em si e ele vê que, na verdade, Jesus é o Messias, não apenas porque sabe de tudo, mas também porque olha para as pessoas muito além do que os outros conseguem ver, e apenas Deus pode ver assim. E aqueles que seguem a Deus são capacitados a enxergar dessa maneira. Esse encontro foi tão transformador, a partir do amor de Jesus que é evidenciado no Evangelho, que Natanael vai se tornar um seguidor fiel de Cristo, o seu apóstolo, o seu enviado. E depois que Jesus morre e ressuscita, quando os apóstolos se dispersam, por várias regiões do mundo até então conhecido, Natanael, que é o próprio São Bartolomeu, vai evangelizar a Índia. E lá ele é acolhido, mas também rejeitado, como Jesus o foi, recebido e rechaçado. Esta é uma história que traz uma imagem de São Bartolomeu, de uma comunidade na qual eu estive. Inclusive uma imagem muito bonita que apresenta São Bartolomeu com um pedaço da pele do seu rosto na mão, assim, e na outra mão uma faca. E as pessoas talvez não entendam o que significa esses símbolos. Esta ainda é uma imagem bastante apresentável, digamos assim. Mas existem outras imagens na Europa, seja na Capela Sistina, no Vaticano, seja em Milão, em que São Bartolomeu é apresentado com a pele descolada do seu corpo e que está sendo carregada por ele mesmo na sua mão, pendurada assim na sua mão. Porque esta foi a morte pela qual ele passou, uma tortura tremenda, na qual arrancaram a sua pele, para que ele negasse a Jesus. E ele foi fiel até o fim. Então ele sentiu literalmente na pele o que é seguir a Jesus. Aquele que rejeitou Jesus e depois se apaixonou por ele, o amou e amou a igreja e os irmãos e as irmãs, também sentiu a rejeição, mas o amor por Cristo e o amor pela igreja foi maior. Amor tão grande que ele amou os indianos, não só aqueles que o receberam, mas até aqueles que o levaram para o martírio, porque ele poderia muito bem maldizer a estes, mas entregou a vida por Jesus e nos dá um grande testemunho, porque foi marcado pelo amor de Deus e por isso, apenas por amor pôde morrer de tal forma. Ninguém seria capaz de morrer desta maneira se não fosse por amor, se não fosse por um ideal muito grande, se não fosse por alguém muito amado. E Deus é a imensidão do amor que conquistou até mesmo Natanael Bartolomeu para que ele, por meio da evangelização deste povo e de tantos outros povos que o veneram, fossem conquistados para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São Bartolomeu, Rogai por nós. Com